E aí pessoal, eu sou o Diego Bittner, sou apresentador do programa Voo Livre e vou falar um pouquinho da minha história com as aves de rapina. A minha história começou com um momento triste, né? Tive que fazer uma cirurgia na coluna e eu fiquei muito tempo deitado na cama e não tinha o que fazer mais ali. Estava entediado, eu falei assim, vou estudar um pouquinho sobre as aves de rapina. Comecei a estudar, descobri que tinham criadores legalizados dessas aves, então adquiri meu primeiro falcão e aí de lá para cá não parou. Eu comecei a estudar bastante, ler livros, a maioria dos livros são em espanhol, em inglês. Comecei a pegar a prática, manejei cerca de umas 30 aves aí, aves de amigos, aves minhas. E eu terminei hoje com uma águia, um gavião e uma coruja, que elas fazem parte de um projeto chamado Turma do Gavião, que é um trabalho de educação ambiental com aves de rapina. Então eu participo de cursos, palestras, eu faço eventos e sempre focado na instrução, né, em quebrar paradigmas, muito preconceito, que nem, por exemplo, a coruja deu um berro, alguém da casa vai morrer, ou então, esse gavião aqui, ele estava acabando com os pintinhos aqui da minha criação, aí o cara vai lá e dá um tiro. Então, precisa entender que é preciso uma convivência entre seres humanos, fauna e flora. Então, elas são importantíssimas para a manutenção do equilíbrio do sistema aí. São predadores de diversos animais, incluindo pombos que transmitem uma série de doenças, roedores, que nem ratos de esgoto. As corujas, os gaviões, eles são muito comuns na cidade e eles predam esses animais. E por incrível que pareça, eles não se desenvolvem muito bem devido à ação humana, né? Justamente como eu falei, né? De tiro, preconceito, o cara vai lá e mata. As cidades que crescem cada vez mais pressionam o habitat desses bichos que são sensacionais. Então é um dever meu proteger esses animais e estou aqui apresentando o programa Voo Livre de coração aberto para vocês e espero que vocês gostem bastante desse programa. Vou ensinar como que é o dia a dia meu com essas aves aí. É uma coisa sensacional, vocês vão ver que são detalhes que vocês vão aprender da anatomia do bicho, do aspecto psicológico, como que você vai ter um bicho desse com uma saúde perfeita, uma saúde física e psicológica. A convivência com esses animais é uma convivência de muito respeito. Lá em casa, cada um tem seu espaço. Nós não podemos esquecer que todos eles são predadores, todos eles se alimentam de carne e cada um ocupa um espaço na cadeia alimentar. Então é quase que impossível você misturar de uma maneira segura, eu digo, né? Você pode até colocar um do lado do outro para tirar foto, mas na convivência é bem complicado, hein? Porque se um bicho desse observa um outro de uma outra espécie e fala, opa, esse daqui é menor que eu, ele vai lá e come, né? Então tem que ter respeito, cada um no seu quadrado ali. Lá em casa, eu que faço os treinos deles, a parte de amansamento, a minha filha, a minha esposa participam lá. Elas são bem ativas nesse aspecto aí, para eles já se acostumarem com crianças desde pequeno, com bagunça. Então quando eu levo em algum evento, eles são bem tranquilos. O pessoal fala assim, nossa, Diego, mas como é que ele fica de boa assim, todo mundo pode passar a mão, tirar foto? Pode, não tem problema, porque eles são treinados para isso. São aves de educação ambiental, são aves que toleram a presença humana, né? Se não fosse dessa forma, essa ave não ia parar nem aqui na minha luva. Então, são animais esplendorosos que a gente tem que criar certinho. Eu vou apresentar para vocês os meus animais, desde as aves de rapinas até os psitacídeos. Exatamente, eu estou ampliando esse leque. Então eu vou apresentar para vocês o Ragnar, que é uma águia chilena, o Sansão, que é um corujão orelhudo, e a Cleo, que é um gavião asa de telha. Além disso, os lores, que são os periquitinhos australianos muito coloridos e que eu também estou começando a treinar, a fazer uns voos em casa. Acompanhem!